Pessoal, a gente tem uma novidade muito legal para vocês, para mostrar o crescimento do jogo, mostrar o quanto que está atingindo níveis aí que nós sempre esperamos. Foi criada a Liga Dragon Ball. Agora a gente vai poder ter o nosso próprio marketplace. Então, vai poder pesquisar pelas cartas que você procura aqui no Brasil, materiais bacanas, acessórios, pastas, tudo com os melhores preços. Então, todos os maiores lojistas, pessoal que traz nosso card game para o Brasil, vai estar na Liga Dragon Ball, na verdade já estão, usam a bela plataforma da Liga Magic, então é um sistema seguro, que vai ter todas as coleções, desde a BT1 até agora, a mais atual, e mais, vai ter sempre promoções mensais, inclusive sorteios. Esses sorteios vão acontecer para todo mundo que usar o nosso código DBS Card Brasil. Então toda compra que você fizer, quanto mais aí você investir no seu jogo, maior a chance que você tem também de ganhar, de conseguir aí no sorteio sagrar um vitorioso de alguma carta, ou alguma box, ou busters, ou até alguma coisa diferente que a liga todo mês vai criar aí para que ajude os nossos players, divulgue mais o jogo e cada vez mais a gente consiga se organizar para jogar. Fala aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal DBS Card Brasil. Hoje, falar um pouquinho para vocês sobre como se comportar, como reagir e como se preparar para jogar contra os decks que mais estão aterrorizando a galera aqui no nosso país. Os decks de 1000, que não ganham zerando sua vida, não ganham descartando sua mão, ganham descartando seu deck, zerando seu deck. Quando você começa a comprar carta, encher a mão e acha que vai virar o jogo já acabou. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês sobre como jogar contra esses decks. Vou falar especificamente de cada um deles, inclusive de um que nem existe mais, mas para mostrar algumas ideias e para vocês conseguirem também entender um pouquinho como funciona, beleza? Então, primeiro vou mostrar para vocês quem são esses tão temíveis líderes. Começo aí mostrando Android 18, que é o deck que hoje em dia não mais vai ser tão funcional, vou explicar para vocês quando eu chegar a ela. O Cooler, na minha opinião, é o deck mais versátil que a gente tem aqui, é o deck que eu mais gosto, não daqui, é o meu deck favorito. Eu não jogo tanto com ele porque não posso preparar as pessoas para jogarem contra ele, mas é realmente o deck que eu mais gosto no Dragon Ball. O Shenron, Resonance of Shadow, que é um deck um pouquinho mais atual, né, que trabalha com os dragões do GT. E o Relentless Speed Janemba é um líder azul mais antigo, é uma promo lá da época da BT4, BT5, que também causou muito terror no meta e continua sendo um potencial susto para o oponente. Vou falar como funciona cada um deles e vou explicar como reagir. Bom, como funcionava o deck da Android 18? Basicamente era um deck que controlava o jogo até o turno 4, usando mono azul, né? E todo turno ele ia colocando clone tokens no campo do adversário. Então esses clone tokens eles não estavam do lado da Android 18, eles estavam do lado do oponente, né? Ele enchendo, 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 e esses clone tokens não podiam atacar, por efeito de um Unison do Android, por efeito de um Android 16 de custo 1 do Android que ficava lá. Então eram cartas meio inúteis. Até que usava-se uma carta meio antiga, que permite, pagando 4 energias azuis, que você jogue uma carta azul de custo 5 da sua mão. E aí surgia esse Freeza. Qual que é o problema? Quando o Freeza entrava em campo e declarava o ataque, você escolheria todos os Battle Cards do oponente, ou seja, Android 18, o jogador do Android 18, escolheria todos os Battle Cards do seu oponente e daria menos 30 mil pelo turno, matando todos os clones. Até aí, sem problemas. Só que para cada clone token e para cada battle card que ela deu esses menos 30 mil, o oponente descartaria 2 cartas do topo do deck. Só que lembra que eu falei que ela dava clone token por turno? Eram 4 por turno. Então após 5 turnos mais ou menos, às vezes tinha 18, 16 clone tokens no campo do adversário. Isso significa que ele ia milar 32 cartas pelo menos, né? E num quinto turno, provavelmente eu já não tenho mais de 32 cartas no deck. E era assim que ele funcionava. Por que ele não existe mais? A regra diz que esse efeito do Freeza não afeta tokens. Então, de certa forma, matou a estratégia do deck. Mesmo assim, eu vou ensinar como reagir a ele, porque eu acho que essas estratégias servem para povoar a cabeça do player, para ele saber responder contra possíveis novas ameaças. Vou mostrar sempre pelo menos, uma carta ou um jeito com cada cor.
né? Então, o vermelho eu acho mais divertido. Por quê? Esse babyzinho, ele custa uma energia, entra em campo. E daí ele pode castar Union Absorb. O que é isso? Ele escolhe um Battle Card que está em campo, dele mesmo, né, no próprio lado, absorve ele, e daí procura um baby custo 4 no deck e joga em cima. Mas eu não tenho baby no deck. Tudo bem, não é once per turn. Então eu vou absorver um token, não achei baby. Vou absorver um token, não achei baby. Então, quando a gente estava chegando no turno 4 ou no turno 5, que eu sabia que o oponente ia jogar o Freeza, eu absorvia todos os tokens dele, zerava os tokens, e aí ele não tinha como terminar o jogo naquele turno. Bem legal essa estratégia. Outra forma, óbvio, no azul, usando o Trunks God Sealing Technique. Por quê? Se o Freeza não entra em campo e volta para a mão, ele não vai ganhar o jogo. Outra estratégia, agora com o verde, que é Bigamor. Essa carta você ativa na sua main phase, então eu ativaria um turno antes do Freeza entrar, e ela diz que meu oponente não pode bater com Battle Cards de custo 5 ou mais até o começo da minha próxima vez de jogar. Ou seja, se meu oponente jogar o Freeza no turno dele, ele vai ficar em campo esperando e não vai poder bater. Outra que a gente tem, Giant Ball. Mas o que a Giant Ball faz? Faz o Freeza entrar em Rest. Poxa, se ele entra em Rest, ele não bate. Se ele não bate, ele não faz o efeito e ele não ganha o jogo. Então o amarelo tem essa possibilidade. Tem outras cartas que põem Rest, tá, gente? Só botei a Giant Ball como exemplo, porque foi reprintada e agora todo mundo pode ter. E eu também vou sempre mostrar cartas acessíveis, tá? Tem outras cartas super incríveis que eu poderia colocar aqui, mas que ninguém teria acesso. Então, vou mostrar só cartas acessíveis nesse vídeo. Outra que eu coloquei no preto é o Daburá. Ele é um counterplay. Se todas as suas energias e seu líder forem pretos, ele custa 2. Qual que é o efeito? Você joga ele, escolhe o Battle Card do oponente que está entrando, ou qualquer outro, no caso a gente vai escolher o Freeza, ele não pode nem declarar ataque, nem ativar skills nesse turno. Então, estou evitando que ele ataque, faça o menos 30 e ganhe o jogo. Outra carta que a gente usava bastante é o Champa. O Champa amarelo. Esse Champa the Trickster, ele serve em qualquer deck. Por quê? Desde que eu tenha uma energia amarela e uma energia multicolor qualquer, porque ele reduz o custo em 1 se eu tiver uma energia multicolor. Efeito dele, eu jogo ele, escolho um Battle Card do oponente ignorando o barrier, e ele entra em Rest Mode, ou seja, não vai bater. E a outra que eu coloquei como um ao mérito aqui, como uma carta diferente, é o Petrification. É uma das cartas pretas mais legais, mais fortes, mais abusadas hoje em dia nos controles pretos. Ela não só nega o ataque, como se você descarta uma da mão, você escolhe um Battle Card do oponente e ele não pode ativar seu efeito até o fim do seu próximo turno, tá? Então, se eu nego o ataque do Freeza e descarto uma da minha mão afetando o Freeza, o alto dele não fica pendente, como na maior parte dos negates. Ele não pode ativar esse alto. Então, Petrification também serve para evitar esse deck. Maravilha! Falei de um deck que não é mais tão viável, né? Então, vamos falar dos decks mais atuais. O Cooler. Esse deck faz com que toda vez que eu reduzir poder de um Battle Card do meu oponente, ele mila uma carta. Tá? Se eu usar um Battle Card para isso, eu dou um draw, isso só uma vez por turno. Tá? Milar quantas vezes puder por turno, comprar só uma por turno. E as principais peças que ele usa são essas que eu coloquei na tela. Você vê que todas elas dão menos e também milam por conta própria. Tá? Então, como que eu me comportaria contra um deck desse, que além de tudo é extremamente agressivo e consegue bater? Coloquei alguns exemplos. Basicamente, eu jogo com Unison, né? Antigamente, quando eu não tinha Unisons, era mais difícil, porque eu precisava dos Battle Cards para ganhar o jogo. Contra esse líder, evite usar Battle Cards, tá? Coloquei aqui alguns exemplos. O Jiren, 20 mil, que vai dar menos 10 para uma carta que entra, e ele bate Double Strike. Então a chance de eu matar meu oponente só usando Unison é grande, ela existe. Esse Jiren é a prova dele. No azul, coloquei o Godita, que bate do ataque e volta 2 cartas para a mão do oponente se eu der um -1, né? Beleza. E no verde? O Bardock. Por que o Bardock? Ele ferra muito esse deck de cooler. Primeiro, porque ele tem um alto. Quando o oponente comba, uma vez por turno, eu posso escolher uma carta da combo área e botar na drop. Como assim? Por que isso ferra? Quando ele usa uma carta, normalmente o Super Combo, que é azul e vermelho, para fazer um Arrival, eu já tirei o Super Combo do campo, então ele não consegue fazer o Arrival, porque ele não tem uma carta de 2 cores na combo área. Então, potencialmente, todo turno que ele quiser fazer um Arrival, ele vai ter que gastar 2 cartas só como combo power para fazer o Arrival.
Então esse Bardock é muito bom. E mais, ele também pode bater tribal ataque, né? Bater 3 vezes. Então eu consigo jogar o jogo, tentar ganhar só com ele. O Trunks, ali amarelo, coloquei ele porque ele também tem dual ataque, bate 20 mil 2 vezes, o que é bem legal. E potencialmente aí pode virar uma carta para rest, matar ou matar todos de rest do oponente, né? Lembrando que o oponente ele quer fazer a Rival quando você tem Battle Cards em campo. Só que chega um momento do jogo que ele percebe que você não vai botar Battle Card, e ele começa a fazer a Rival no próprio turno. Então a gente nega, a gente vai começar a negar essas cartas e, se possível, matar elas na sequência. E no preto eu coloquei esse Gotenks. Ah, mas o Gotenks ele era bom no deck de Vegex, que nem perde por 1000, verdade. Porém, esse Gotenks pode entrar em qualquer deck. A principal graça dele é que ele também pode ser um 25 mil dual ataque. Por isso, é um bom candidato aí a fazer uma boa partida contra o Cooler, certo? Coloco algumas indicações também. A Sky, né, Keeping Watch. Por que eu coloquei ela? Poxa, é um Battle Card, Resk, sem noção, você acabou de falar que não é pra usar Battle Card. Então vamos pensar o efeito dela. Eu jogo ela e dou um draw. Beleza. Aí meu oponente vai querer dar menos para ela. E vai conseguir. Ele vai matar ela com qualquer menos que ele der, que ela tem 4 mil. Quando ele matar ela, eu vou milar uma carta. Só que, normalmente, ele vai fazer isso no meu turno. Porque é melhor para ele. Se ele joga um Battle Card no meu turno e ela está em campo, o meu oponente vai ter que escolher uma carta da mão e botar embaixo do deck dele. Ou seja, você colocou ela, deu um draw, tudo bem, você perdeu uma carta do deck, mas o seu oponente, ele vai perder uma da mão. E se você não colocar mais Battle Cards dali em diante, ele não vai mais encher a mão. E aí o Cooler sofre muito não enchendo a mão. Então, ela é uma carta que, mesmo dando essa possibilidade, acho que no começo do jogo, vale a pena. E outra que eu coloquei é o Koitsukai. Ele serve em absolutamente qualquer deck, ele não entra em campo, ele faz efeito da drop, né? Onde você pega até duas cartas da sua mão, né? Coloca embaixo do deck e compra o mesmo número de cartas que você colocou. E, nesse turno, se o oponente jogar um Battle Card com custo 20 mil, com 20 mil de poder ou mais, ele vai pegar. Ou menos, ele vai pegar 2 cartas da mão e mandar para Warp. Ou seja, você está esvaziando a mão do cara se ele quiser fazer a Rival no seu turno. Koitsukai também ajuda muito e serve em qualquer deck. Maravilha, vamos para o Shin Shenron. Lendo esse líder rapidinho, a gente já entende como que ele funciona para milar. Toda vez que ele acionar, né, ativar um extra card que seja um Shadow Dragon, né, você vai milar uma carta do topo do seu deck. Beleza. Qual que é o problema? É muito difícil negar extra cards, né? Eu não vou conseguir negar essa ativação. E ele consegue não só pagar energias para isso, como às vezes fazer por Spirit Boost, ou seja, ele tira um marcador do seu Unison e ativa um extra card. E tem extra card pra caramba. Aqui eu coloquei só os principais que se usam nesse deck. Ainda tem mais um que se usa bastante e outros 2 que ninguém usa. Então, extra cards não faltam. Beleza, mas ele depende especificamente de 2 cartas. A primeira é essa aqui, é o topo preto. Então ele entra por 2 energias, né, essa Oceanos, nega o ataque, o oponente vai descartar uma carta da mão para ativar, né? E aí, toda vez que você for declarar um ataque nesse turno, você vai ter que descartar 4 cartas do topo do seu deck. E mais, ela é blocker. Então vai ter ainda um ataque que você vai descartar 4 e ele vai blocar com ela. É muito forte para esse tipo de estratégia. Então, ela não é legal entrar em campo. E a outra parte que faz ele ganhar é isso aqui, à toa, o Unison. Por quê? O Unison é o que faz esse deck não perder de overdeck, não perder por similar, porque ele também compra muito, né? Ele mila a própria carta para olhar se é um Shadow Dragon e comprar para mão. Então ele também tem esse potencial efeito. A Unison é o que devolve as cartas da drop pro deck e faz com que ele não perca o jogo por 1000 tão rápido e faça o oponente perder. Então, como que eu vou jogar? O primeiro objetivo é não deixar Oceanos, e o segundo, não deixar à toa em campo. E aqui eu coloquei exemplos bem tranquilos. Botei só os exemplos que vão servir para todas as cores. Então, tanto vermelho, azul, verde, amarelo ou preto, eu coloquei cartas que têm potencialmente a chance de fazer um double strike de 15 mil. Isso para bater na toa.
né? Tirar a toa rápido de campo é importante. Só lembra de uma coisa, o líder tem blocker, e toda vez que ele ativa o blocker, a toa ganha um marcador. Então a gente não adianta querer bater só uma vez por turno. Você vai entrar com essas cartas para bater na toa quando você tiver mais de um ataque. Mas, de preferência, se o oponente não tiver duas energias em pé. Então, aí que entra a parte mais difícil. Eu tenho que bater uma vez com o líder, talvez no meu primeiro turno, botar esse carinha, bater com ele, dar um double strike na toa, talvez fazer um overwhelm e já tirar essa toa de campo. Tirar a toa é importante. E as outras cartas que eu coloquei aí, o Beerus Ball no vermelho, Desperate Measures no azul, Dodoria Brimming with Power no verde, Tyrannical Blow e Super Kamehameha. Todas essas negam a entrada ou evitam o efeito de uma carta que é jogada que tenha custo 3 ou menos. A Oceanus Shenron, ela entra como uma custo 2. Então, quando eu ativo o efeito, o custo dela é 3 ou menos, né? E ela também tem só 5.000 de poder. Então, todas essas outras aí vão fazer efeito também. O Beerus Ball, no caso, porque ele afeta poder, né? Então, ela não entra em campo. Se ela não entra em campo, meu oponente ativou ela, descartou uma da mão e ela não vai fazer aquele efeito de você ter que milar 4 do topo e não vai ser um blocker a mais. Ah, Rez, mas ele descartou uma para ativar o efeito e aí olhou do topo e comprou para a mão. Ele não perdeu tanta mão. Sem problema. Ele similou. Ele perdeu uma carta do deck e não vai se defender. Então, pode fazer. Vai dar certo. E a próxima que eu vou mostrar para vocês é como jogar contra o Janemba. O Janemba é um deck mais antigo, as cartas que regem o deck são mais antigas. Ele se comporta basicamente como um control azul. Ele evita perder o jogo rápido, porque tudo que ele quer é bater com o líder. Tanto antes do Awakening quanto depois do Awakening, o líder tem um efeito em comum. Quando ele bate, ele dá um draw e o oponente mila 2 cartas do topo do deck. Então, se ele durar 15 turnos, ele vai ter milado 30 cartas do deck do oponente. E esse é o objetivo dele, durar o máximo. Bato com o líder, pode jogar, me defendo, me defendo, me defendo. Bato com o líder, pode jogar, me defendo, me defendo, me defendo. Essas outras cartas que eu coloquei, esses Janembas, eles aceleram o 1000. Então, esse do canto superior esquerdo do lado de vocês aí, ele é o Janemba Agente de Destruição. Ele vai entrar em campo e vai milar 3 cartas do deck do oponente e vai dar um draw. Então, ele acelera em 3. O Demon Sword Janemba, ele vai remover uma carta do campo do adversário, né, do adversário do Janemba, ou seja, do seu campo, e vai milar 2 cartas do oponente. Então, beleza, mais um que acelera. O Reality Bender, ele entra por uma energia se não tiver nenhum Battle Card em campo. Então, também vai milar mais 2. Se eu for só no ritmo do líder, não permitir essas cartas entrarem, eu já estou mais tranquilo. Preciso tomar um cuidado para não durar tanto tempo a partida, mas é factível. Em 10 turnos você não vai perder o jogo só com o líder batendo normalmente, né? Porém, se eu evitar que o líder bata, também ajuda. Então essas são as cartas que eu sugeri. No vermelho, eu sugiro sempre o Denial of Hope, porque o vermelho costuma ser um pouco mais agressivo. O Denial of Hope, ele impede que qualquer carta com 20.000 ou menos entre em campo. É um counterplay. Todos os Janembas têm 20.000. Então, Denial funciona bem. Ah, mas por que é tão importante evitar a entrada? Claro, porque acelera o 1000 e porque eles têm crítico. E ficar tomando 20.000 crítico atrapalha, né? Daí aqui pro azul, eu coloquei uma carta que serve pro azul e pro amarelo, que é o Zamasu Super Combo. Por quê? Lembra que um dos problemas é o líder ficar batendo, 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 batendo? Eu posso sempre combar no ataque de outra carta e virar o líder para rest. E isso vai fazer aí com que o líder talvez não bata. Então evitar a pancada do líder ajuda. No verde, eu coloquei esse Zamasu, o Fuse Zamasu, né? Deity's Wrath. É uma carta que foi reprintada, então todo mundo tem acesso fácil. Ele entra, toda vez que ele bate, o oponente descarta uma carta da mão. E se a gente está falando em um deck que quer jogar devagar, quer só se defender, ela não compra tanto. O deck do Janemba talvez não encha tanto a mão. E ele não vai conseguir se livrar desses amassos. Ele não tem como tirar os amassos de campo no deck. Ou seja, é uma carta que vai ficar, e se o jogo durar, você vai zerar a mão do Janemba e vai ser feliz. Pro amarelo, eu coloquei mais um super combo, pode ser tanto amarelo quanto verde, que é a Skill Steel Shilai. Ela também vira um líder para Rest. Um líder é um Unison, mas então ela serve para evitar essas pancadas do. E no preto, eu coloquei o Daburá, o mesmo Daburá de antes.
Por quê? Coloquei esse Daburá porque ele evita os efeitos dos outros Janembas. Lembra que eles entram em campo e depois fazem efeito de Milá? Beleza, com esse Daburá eles não vão bater, não vai tomar um crítico, e eles não vão poder fazer o efeito de 1000. Beleza? E para terminar, cartas que servem a absolutamente qualquer deck. Resto, tudo que você falou aí é muito legal, vai dar certo, mas eu não vou mudar tanto meu deck, ou meu side deck, sei lá, não é o que eu... Então, calma. Põe essas cartas no site. Tirando o preto que eu coloquei o Vegeta, todas têm o mesmo efeito. Quando você comba com ela da sua mão, ou seja, 5.000 sem custo, só combar, você descarta uma carta da sua mão, escolhe 3 Battle Cards seus, que tenham custo 3 ou mais, e 35.000 de poder ou menos, e devolve pro seu deck, dá drop pro deck. Ou seja, todo aquele trabalho que seu oponente teve para milar 3 cartas, você devolve fazendo um combo que se defende. Certo? Então, 4 de 4 cores, o Elder do vermelho, o Goazu do azul, o Tien Shinhan do verde e o Frost do amarelo. São todas da BT7, são bem úteis contra 1000. E o outro que eu coloquei, Vegeta Time Regulator. Por que coloquei ele no preto? Primeiro, porque não tem uma dessas para preto a princípio, e porque preto usa muito Overwhelm. Toda vez que você ativa um Overwhelm, né, uma vez por turno, com esse Vegeta em campo, você escolhe 2 cartas, né, da sua ARP e coloca no seu deck também. Isso acelera. Ele também dá um draw, beleza, eu sei, mas a gente está devolvendo todo turno se ele ficar lá. Isso ajuda. E tem uma carta que eu também coloquei aqui, que serve para absolutamente qualquer cor de deck, que é esse Vegeta aqui. Ele é preto, tudo bem, que é o Vegeta Making an Entrance, só que ele é um counter-counter por uma energia. Calma, ele não nega o counter, senão seria muito forte, mas por uma energia vai entrar um 15.000 em campo e você vai pegar 3 Battle Cards com custo 3 ou mais, 35.000 de poder ou menos, e voltar para o seu deck, igual essas outras 4 aí, um de cada cor que eu mostrei. Então o Vegeta pode entrar nos decks pretos ou em qualquer outro deck, por isso que ele é tão versátil. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um vídeo um pouco mais longo, mas ao mesmo tempo eu consegui explicar as estratégias desses decks de 1000 e como jogar contra, né? Vencer, claro, depende de você, mas como jogar contra. Então já sabem, agora prepara seu side deck e vamos jogar.